O ano é 2100. O pagamento por aproximação do celular já está ultrapassado. Trens e metrôs sem trilhos, carros voadores. Dirigir, jamais. Robôs por todos os cantos e com várias funções. Imagina ter o seu lookinho saindo do guarda-roupa só apertando alguns botões. A gente que usa Pix e acha que está abalando vai ser humilhado por uma geração que fará pagamentos por biometria ou leitura de córnea. Será que ainda vai existir dinheiro de papel? Vixe, já tô viajando aqui. Mas vamos ao que interessa. E a comida? O que você imagina? Vou dizer o que eu penso. Pós e pedacinhos liofilizados que em questão de segundos vão se transformar em pratos dignos de estrela Michelin. Mas se engana quem pensa que o processo de desidratação é uma técnica super moderna e futurista. Prato de ciência. Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Prato de Ciência, o podcast da Faculdade de Engenharia de Alimentos, a FEA, da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Meu nome é Patrícia Dodorico. E eu sou Giovana Rodrigues. Esse é o 4º episódio da nossa temporada sobre processamento de alimentos, onde vamos contar tudinho, de forma prática e científica, sobre os métodos que usamos para cozinhar em nossas casas e também são empregados na indústria para produzir alimentos. Hoje, como já devem ter notado, a nossa conversa será sobre desidratação. Acho que a maioria de nós lembra do que é desidratação do ponto de vista de saúde. Uma doença que acontece pela baixa quantidade de água no nosso corpo, que faz com que ele entre em desequilíbrio e acabe perdendo a capacidade de realizar suas funções normais e básicas, já que a água é essencial para os processos fisiológicos e bioquímicos do nosso organismo. Me deu até sede aqui. Já lembrou de tomar água hoje? Bem, assim como nós, humanos, os micro-organismos também necessitam de água para se multiplicarem e se manterem vivos, sejam eles micro-organismos do bem, como os fermentadores que falamos no episódio passado, ou os que deterioram alimentos e causam doenças. Além dos micro-organismos, muitas reações e processos químicos que acontecem com os alimentos também precisam da presença de água. No momento em que retiramos a água, seja de forma parcial ou integral, estamos dificultando ou até mesmo impedindo essas reações de acontecer. É a mesma lógica do que acontece com o nosso corpo quando está desidratado, mas para os alimentos a retirada ou diminuição da água aumenta a estabilidade e segurança. Esses são os principais objetivos dos processos de desidratação que vamos ver no episódio de hoje. Isso, mas aqui precisamos abrir um parênteses. Quando falamos em remoção de água para aumentar a estabilidade, não estamos falando de qualquer água. Giovana, desse jeito você vai confundir o ouvinte. O povo vai começar a achar que tem águas diferentes por aí, que não é tudo H2O. Calma que eu vou explicar melhor. É que existem, basicamente, 2 formas de medir a quantidade de água dos alimentos: o teor de umidade e a atividade de água. A umidade representa a água total presente em um alimento, geralmente medida em porcentagem. Já a atividade de água tem a ver com o que chamamos de água livre presente no alimento, ou seja, aquela parcela de água que está disponível para permitir que os micro-organismos cresçam ou mesmo para que as reações químicas e enzimáticas aconteçam. Essa parcela de água é mais fácil de se retirar do alimento porque está, em teoria, mais solta. Já a água que não está livre está absorvida ou ligada a outras substâncias de maneira tão forte que é difícil de ser removida. Diferente do teor de umidade, a atividade de água é medida em uma escala que varia de 0 a 1, sendo que quanto mais perto de 0 for o valor, menor é a quantidade de água disponível, e quanto mais perto de 1, mais água livre. Acho que agora deu para entender o que eu quis dizer sobre o foco da desidratação dos alimentos, não ser qualquer água, né, Paty? A ideia desse processo não é só diminuir o teor de umidade do alimento, mas a atividade de água dele. Deu sim, só faltou dizer que nem sempre um produto com baixo teor de umidade também terá baixa atividade de água.
Verdade, como é o caso do pãozinho. O teor de umidade do pão é em torno de 40%, o que é um valor baixo se compararmos com a umidade das frutas, por exemplo, que geralmente ficam acima de 80%. E o valor de atividade de água dele fica em torno de 0,96, que é bem próximo de 1. Ou seja, apesar de não ter muita água presente no pão, essa água está quase toda disponível para reações químicas, enzimáticas e para o desenvolvimento de micro-organismos. Essas duas medidas são parâmetros que a indústria de alimentos usa para controlar a qualidade dos alimentos produzidos, não só dos que passam pelo processo de desidratação, mas de uma forma em geral. Sim, mas como vocês devem imaginar, a desidratação de alimentos não foi uma invenção da indústria. Falando sobre a desidratação, a secagem, é um processo milenar. É difícil até dizer desde quando que o ser humano desidrata alguma coisa. Mas é muito tempo atrás. Provavelmente ele já consumia essas frutas secas de alguma forma natural, depois ele passou a tentar repetir o processo sem ficar tão dependente da natureza. De uma forma empírica novamente, né? Ele não tinha uma noção do quanto que a água representava do ponto de vista de uma substância que favorecia o processo de deterioração, seja microbiológico, químico, enzimático, mas de alguma forma ele percebeu que a ausência dela facilitava a conservação. Daí novamente, o entendimento disso só veio muito depois, né? Quando a gente começa a compreender as reações envolvidas, a questão bioquímica, a questão microbiológica, que tudo vai se afunilando, né, para o processamento que a gente conhece hoje. Esse que escutamos é o professor Flávio Schmidt, do Departamento de Tecnologia de Alimentos aqui da FEA. O professor Flávio é especialista em diferentes processos, entre eles a desidratação. O que sabemos é que a desidratação é um processo muito antigo. Na pré-história, em regiões quentes e secas, era comum usar apenas o calor natural para remover a água de grãos, frutas e carnes, fazendo a secagem ao sol, também chamada secagem natural. Ele é um processo mais lento e depende das condições do clima e do vento, ou seja, um processo muito pouco controlado. Com o passar dos anos, outros métodos de secagem foram desenvolvidos, como o nosso velho e conhecido forno, que em um primeiro momento foi feito de barro, tijolos e pedras. Isso foi um grande avanço, porque como era possível controlar a fonte de calor, as pessoas acabavam dependendo menos do clima para desidratar algum alimento. As tecnologias foram evoluindo e surgiram os fornos de ferro, a gás e os fornos elétricos que conhecemos hoje em dia, onde tudo é controlado. Tempo, temperatura. Você escolhe até se quer aquecer, cozinhar ou gratinar o alimento. Além dos fornos, temos estufas, desidratadores, secadores e câmaras, que fazem o trabalho de remover a água de maneira super controlada, nada parecida com a secagem ao sol. Em casa eu também tenho micro-ondas e air fryer. Eu consigo desidratar alimentos com eles. E você usa para isso, Gi? Uso sim. No micro-ondas, eu adoro fazer uns chips de parmesão. As moléculas de água presentes no queijo são aquecidas pelas micro-ondas e evaporam, deixando meu queijo bem crocante. Na air fryer, eu faço chips de couve, sabe? Tipo aqueles que a gente come em restaurante japonês. Você faz algum processo de desidratação aí em casa, ouvinte? E você, professor Flávio? Eu acredito que muitas pessoas desidratam alguma coisa em casa com frequência. Eu mesmo desidrato algumas especiarias, como o orégano, que é relativamente simples de desidratar, porque é uma matéria-prima que é uma folha, tem área superficial, expõe ao sol com ventilação e isso rapidamente seca e dá um produto muito bom. A Air Fryer chegou no Brasil em 2011 e a partir daí a prática de secar os alimentos se tornou bem frequente na casa de muita gente. Dá para encontrar milhares de receitas na internet. Desde fatias de bacon para usar no hambúrguer, rodelas de laranja para preparar uns drinks e até a couve crispy, que a Gi comentou que faz. Apesar de ser uma fritadeira elétrica, a air fryer funciona como um pequeno forno de convecção. Isso significa que, além da temperatura, rola um movimento de convecção forçado por meio de ventoinhas que fazem com que o processo fique mais rápido. A convecção é uma das formas de propagação de calor, que é baseada na mudança de densidade dos fluidos quando aquecidos. Na air fryer, isso funciona mais ou menos como um fluxo de ar quente.
Quando o ar é aquecido, ele fica mais leve e com menor densidade e sobe, enquanto o ar que está frio fica mais pesado e desce, fazendo um ciclo. E é por isso que de vez em quando a minha couve acaba voando por toda a air fryer. Mas a coisa pode complicar um pouco dependendo da matéria-prima que você decide desidratar. Se a gente pegar o caso do tomate, que é um produto comum, ele vai ter bem mais umidade, com menos área exposta, e a gente vai ter uma dificuldade bem maior de secar esse produto, independente do método que a gente tente fazer em casa, seja no fogão, no air fryer, ou faz uma desidratação osmótica para tentar acelerar um pouco esse processo. Quando o professor fala do tomate ter menos área exposta, ele se refere à superfície de contato dos alimentos, que para a secagem é primordial. Quanto maior, mais fácil e rápido é o processo. Quando menor essa superfície de contato, o calor demora mais para atingir a região interna do alimento e assim vaporizar a água. Agora, para a desidratação osmótica, a superfície de contato não interfere muito no processo. Mas espera aí que a gente está acelerando a conversa. Flávio, espera só um pouquinho que a gente vai precisar explicar essa história de desidratação osmótica. Apesar do nome difícil, é bem provável que todo mundo já tenha preparado algo assim em casa, ou então comprado algum produto desses no mercado. Quem lembra da osmose que estudamos na escola? Pois bem, Se assim como eu, o que você lembra sobre osmose é água passando de um meio menos concentrado para o mais concentrado, já entendeu tudo da desidratação osmótica. Funciona assim. Os alimentos são colocados em uma solução de água concentrada com solutos, sendo que os mais comuns são sal e açúcar. aí essa diferença de concentração entre a solução e o alimento funciona como a força motriz do processo, fazendo com que a água do alimento migre para a solução, enquanto na direção contrária o sal ou açúcar da solução concentrada passam para o alimento. Isso significa que, ao mesmo tempo em que há saída da água do alimento, reduzindo a sua umidade, parte da água livre também está se ligando aos solutos, reduzindo a atividade de água. Soa como o processo perfeito para aumentar a estabilidade dos alimentos. Tem várias frutas em caldas e frutas passas que são produzidas assim. Bom, falamos que a desidratação por calor começou a ser usada nos lugares quentes, com bastante incidência solar. Mas e o pessoal que vivia em lugares frios? Acertou se você pensou em desidratação osmótica. Lá nos primórdios da civilização... Tá, exagerei um pouquinho. Mas há relatos de que a técnica de salgar os alimentos já era usada antes mesmo de Cristo. O poeta Homero se refere ao uso do método em grande escala na antiga Grécia, entre os anos 2000 e 1200 a.C. Os egípcios e os chineses também salgavam os alimentos, principalmente carnes e peixes. O processo é o mesmo, mas ao invés de uma solução, o sal é adicionado diretamente ao alimento, e ele acaba puxando a umidade e reduzindo a água presente, fazendo com que o alimento dure mais tempo. É isso que acontece com o bacalhau que encontramos nos mercados. Você já percebeu que ele é um dos únicos peixes que fica fora da geladeira ou do freezer? Salga é um processo muito antigo. O ser humano provavelmente ele acabou descobrindo de uma forma empírica a quantidade de sal que ele deveria adicionar a um produto para que esse processo de desidratação e salga se tornasse seguro. Eu tenho certeza que ele deve ter tido vários problemas aí ao longo dos milênios para encontrar algumas saídas e encontrar algumas porcentagens de sal adequadas para fazer um processo de salga e desidratação. Verdade, professor. Hoje parece bem simples, mas fico pensando como eles faziam há tanto tempo. Como os portugueses saíram da Europa e vieram para o Brasil, dias e dias em um barco, sem espaço, sem refrigeração. Aí que entra a desidratação. Ao tirar a água do alimento, você, além de conservar por mais tempo, faz com que o peso e volume diminuam. Chegando no Brasil, os portugueses se depararam com os povos indígenas, que também tinham suas técnicas para desidratar os alimentos. Um dos pratos que eles produziam era a farinha de peixe, quando a pesca era muito farta, para não deixar os peixes estragarem e também para não ter que carregar quilos e mais quilos de pescado, os indígenas faziam a farinha, usando fogo e muito músculo para esmagar. O método de salga acabou se consolidando depois, com a troca cultural com os portugueses.
porque a gente, enfim, veio de muita luta, muita dificuldade, o povo brasileiro, assim como um todo. Então a gente tinha que usar o alimento inteiro, o animal inteiro. Então acho que nós nos forçamos a praticar técnicas de conservação muito urgentes, assim. E eu acho que a secagem é justamente isso. Então, pescou o camarão, não tem como fazer todo. Então, vamos secar, vamos salgar. Então, a gente tem muito isso. Eu acho que principalmente a salga e depois acho que a secagem ao sol. A gente tem peixe seco ao sol, principalmente na região norte, né? Que a gente tem o pirarucu seco, o camarão, como eu falei. Então, acho que a desidratação, enfim, eu acho que entra muito mais nesse lugar de conservação. Acabamos de escutar a Júlia Tricati, que é chefe de cozinha e proprietária de 3 restaurantes em São Paulo. A Júlia foi campeã da 3ª temporada do reality show de culinária The Taste Brasil e fez um estágio no Noma, em Copenhague, considerado por vários anos o melhor restaurante do mundo. Apesar do primeiro uso da desidratação nas cozinhas ter sido com a função de conservação, hoje em dia o processo também tem sido utilizado com outros enfoques, inclusive em restaurantes estrelados. Que a gente usa os alimentos até o máximo que a gente puder integralmente. Tem um dos pratos que é uma casquinha de siri e a gente faz com crocante de mandioquinha. E esse crocante de mandioquinha a gente faz com bagaço do coco. Então a desidratação veio como aliado pra gente conseguir aproveitar coisas que talvez a gente não conseguisse. Por exemplo, a gente faz um pó de cogumelo que a gente usa o talo do cogumelo, seca o talo do cogumelo e consegue fazer um pó. Um talo que não teria outro uso, ou talvez tivesse, mas enfim, pra gente não tem. A desidratação hoje, assim, aqui no restaurante vem muito também nesse lugar. Além de ser uma coisa estética, além de trazer crocância, etc e tal, ela ajuda também a gente tentar usar o máximo possível das coisas. E a gente tem alguns crocantes da confeitaria também. Então, por exemplo, a gente tem um crocante que é de crocante de pão, a gente usa as aparas do pão, que a gente não consegue servir. É um pão de fermentação natural, super especial. E as beiradinhas a gente não consegue servir porque, enfim, fica feio, fica seco. E aí a gente pega essas beiradinhas e o Lucas, que é o nosso confeiteiro, faz um crocante de pão sourdough, que é um pão mais bacana. Então, dessa forma, eu acho que a gente consegue também manter a sustentabilidade na medida que a gente pode, né, aqui dentro do restaurante. Verdade, Júlia. Eu pensava mais na desidratação com a proposta de conservação e facilitar o transporte. Inclusive em vários momentos da história, como nas grandes navegações ou para alimentar as tropas durante a guerra. Envolvia muita gente em condições difíceis, com acessos e recursos limitados. Sim, e mesmo hoje em dia, a questão da acessibilidade ainda é um obstáculo. Não são todos os lugares do Brasil e, enfim, do mundo, que têm acesso a produtos in natura. O transporte acaba sendo muito caro, a malha rodoviária ou ferroviária muitas vezes nem existe, temos questões financeiras, faltam equipamentos. A gente começou o episódio pedindo para você imaginar o que vamos estar comendo lá pelo ano de 2100. Que, vamos falar a verdade, do jeito que o tempo tá correndo, tá logo aí. Não sei vocês, mas eu já disse e repito. Só consigo pensar que vamos estar comendo pozinhos e comida de astronauta. Para fazer essa tal comida de astronauta, a indústria usa um método de desidratação que soa super futurista, mas que não é tão inovador assim. Já era usado nos Andes há mais de 500 anos. Eles colocavam as batatas para passar a noite no frio, assim elas congelavam. Aí, quando amanhecia, com o ar rarefeito das montanhas, a água presente nas batatas passava da forma sólida para a forma gasosa direto. Mais pra frente, em 1906, 2 cientistas franceses, o Jacques Arsène d'Arsoval e Frédéric Bourdeau, deram nome a esse processo, freeze drying, que na tradução literal seria congelamento e secagem, mas hoje é conhecido como liofilização. A primeira aplicação desse método na indústria foi para o desenvolvimento de vacinas e medicamentos, mas somente com a necessidade de enviar esses medicamentos dos Estados Unidos para a Europa durante a Segunda Guerra Mundial é que a técnica foi aprimorada e teve sua escala ampliada. É praticamente uma desidratação high-tech.
O professor Flávio vai explicar melhor pra gente como acontece. É um processo muito bonito, né, do ponto de vista técnico, mas ela se baseia nas propriedades da água, né? A gente sabe que a água ferve ao nível do mar a 100 graus Celsius. Aqui em Campinas não estamos ao nível do mar, ela ferve numa temperatura um pouco mais baixa, 98,5 mais ou menos. Se eu for para Campos do Jordão, mais baixa ainda, assim vai, né? Até que se eu tiver abaixo de 4,5 milímetros de mercúrio de pressão, eu vou acabar chegando no ponto triplo da água. O ponto triplo da água é o ponto-chave do processo de liofilização. Ele acontece à temperatura de 0,01 graus Celsius e na pressão de 0,006 atm. Nesse ponto, os 3 estados da matéria, sólido, líquido e gasoso, coexistem em equilíbrio. Mas então, professor, o que acontece? O gelo sublima diretamente para vapor de água. Então é um processo interessante, porque você tem o alimento congelado, a água na sua forma sólida, e por estar numa pressão muito baixa, você passa diretamente do gelo para o vapor de água sem passar pelo estado líquido. Então você retira a umidade do produto numa temperatura baixa. Isso realmente parece coisa do futuro. Com um simples passe de mágica, a água some. Não, Gi, esse episódio de magia foi o de fermentação. É, para a indústria, acho que esse processo não é tão simples ou tão barato quanto um abracadabra, mesmo tendo algumas vantagens, principalmente no que se diz a respeito dos aspectos nutricionais. Aqui é o professor Flávio novamente. Não tenha dúvida que a gente tem pouco efeito ou menos efeito sobre diversos nutrientes por trabalhar dessa forma. Como tudo tem vantagens e desvantagens, como eu tenho aí 2 mudanças de estado físico da água, uma para congelar e uma outra para sublimar, eu acabo tendo um aporte de energia no processo que pode se tornar considerável. Então eu preciso pensar muito bem na escala de produção, no valor agregado, para entender se esse processo é viável ou não. Tradicionalmente no Brasil a gente faz a liofilização de café solúvel, que é um produto muito bom, a gente exporta e é fantástico. E por isso que os astronautas, por exemplo, consomem tanto liofilizado. Eles precisam se alimentar bem do ponto de vista nutricional e não podem pegar nenhum tipo de infecção, já que acredito que a rede de hospitais no espaço não seja das mais vastas. Pela liofilização, eles conseguem ter acesso a alimentos seguros, estáveis, gostosos, práticos e com boa qualidade nutricional, que garantem o bem-estar físico e mental da tripulação. Engraçado como para falar de desidratação, a gente saiu da terra, do sol e de elementos básicos como o próprio sal, para depois chegar até o espaço. Pois é, confesso que agora tenho dificuldade em imaginar um mundo sem os alimentos desidratados, como as especiarias, que o professor já comentou, as mais diversas farinhas, macarrão. O clássico arroz e feijão também passam por processo de secagem. Sim, e é interessante perceber como fomos alterando e adaptando os métodos de acordo com as necessidades de alimentos para diferentes finalidades e gostos. Escuta a opinião da Júlia sobre isso. Eu acho que é justamente isso. Eu acho que é um processo que ele evolui, né? Não no sentido de melhora, evolui porque ele muda, né? Então, acho que a gente começou com uma questão de sobrevivência, né? Então, as pessoas precisavam desses processos para, de fato, conservação da carne, dos alimentos, etc e tal. E aí nós passamos por por um período de... E eu acho que isso não só da culinária brasileira, eu acho que isso é uma coisa geral, porque vários países utilizam a desidratação, a secagem, a cura como processo de conservação. Conforme a cozinha foi, enfim, mudando, evoluindo, e de novo, não no sentido de melhoras, evolução no sentido da evolução mesmo, da vida. Nós passamos por esse processo de desidratação como item estético, para trazer textura, mas eu acho que mesmo hoje a gente ainda usa a desidratação sim como conservação. Eu acho que você como engenheira vai saber dizer melhor do que eu, mas eu acho que a desidratação ela não vai morrer, assim, sei que nunca diga nunca, mas eu acho que não vai morrer nunca, porque é uma coisa de fato que ajuda a indústria, ajuda o consumidor, porque acaba sendo uma coisa prática, né? E tá presente na nossa cultura de todas as formas.
Concordo. Também acho que a desidratação nunca vai sumir das nossas vidas, por questões de praticidade, conservação, sustentabilidade. Gi, mas sabe o que eu fico pensando? Será que todos esses processos teriam se desenvolvido tanto se já tivessem inventado a geladeira? Shhh, Paty, parou. Isso aí já é spoiler pro próximo episódio, até porque ela só foi inventada lá pelo século XIX. Por enquanto, vamos parando por aqui. Vocês já sabem do que vamos falar, né? Então, fiquem de olho no próximo episódio do Prato de Ciência. Inscreva-se nos nossos canais e fiquem ligados nos nossos perfis nas redes sociais. Basta procurar por Prato de Ciência no Instagram ou no Facebook. Caso queira mandar uma mensagem, pode mandar nas redes ou no e-mail pdccast@unicamp.br. O Prato de Ciência é um projeto da Secretaria de Pesquisa da FEA, que conta com o apoio da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, do Serviço de Apoio ao Estudante da Unicamp e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, também da Unicamp. A coordenação é da professora Rosiane Cunha e o apoio administrativo da Laís Glaser. A produção, apresentação e roteiro desse episódio são da Patrícia Dodorico e minha, Giovana Rodrigues. A revisão de roteiro foi feita pela Ana Augusta Xavier e a edição de som pelo João Henrique Gião. O logo do Prato de Ciência é de João Botas e a imagem desse episódio é da Ana Augusta Xavier. Nossa música tema é do Nicolau Moraes e a trilha sonora do Tavinho Andrade. Esse episódio usou trilhas do YouTube, Mixkit, Pixabay e Freesound. Agradecemos ao professor Flávio Schmidt e à chefe Júlia Tricati pelas entrevistas. Tchau, até a próxima!